A importância do ritmo no level design. Vídeo aqui do Praise the Game, um ótimo canal. Se você não conhece, está perdendo. É um canal excelente sobre tudo que você quiser saber sobre game design em geral. Então vamos lá ver esse vídeo que com certeza vai ser uma pedrada. Se você já jogou qualquer jogo e se divertiu com ele por horas, você deve ter notado que não se sentia esgotado e nem entediado. Algumas sessões frenéticas e outras mais calmas, sentimos que os desafios se renovam no momento certo e a duração é satisfatória. Eu tô mutado que eu vou comer, né? Eu não quero ficar incomodando, mas eu tenho certeza que ele vai falar sobre zona de fluxo, né? Curva de tensão e de habilidade, o diagrama lá que mostra sobre o desafio e habilidade, tédio e coisas do tipo. E também sobre outras questões como será que ele vai falar de sessão de jogo, de, de como alguns jogos, como por exemplo Battle Right, teve um problema que ele pegava o MOBA e removia a fase de lane e era só teamfight o tempo todo. Mas você jogava 5 minutos, você saía exausto do jogo, porque ele era muita tensão o tempo todo e não permitia os contrastes e o rápido devagar que ajuda a gente a renovar o nosso interesse, atenção e disposição para o jogo. Certamente uma das qualidades desse jogo é uma construção de level muito bem planejada. Um jogo que sabe criar um bom ritmo. Eu sou o Gabriel e esse é o Praise the Game. No level design, o ritmo se refere à frequência em que as atividades e eventos aparecem e mudam ao longo de um level, e ele influencia o nível de engajamento que temos com o jogo. Existem vários elementos que compõem um level. Estamos falando aqui das interações, dos desafios, da introdução e desenvolvimento das mecânicas, dos eventos de progressão e até das cutscenes e outros dispositivos narrativos. Dentro do conceito de ritmo, chamamos essas composições de beats. Bits são pequenas ou grandes unidades que representam justamente uma atividade ou um evento. É um termo emprestado ali da teoria musical que nos ajuda a visualizar a cadência de um level. Para ficar mais claro, uma sessão de um jogo em que você enfrenta inimigos pode ser considerado todo um beat e podemos chamá-lo de um beat de combate. Se na situação seguinte você apenas explora o ambiente, então é um outro beat, um beat de exploração. É necessário haver um planejamento de como organizar esses beats, eles não podem ser inseridos ali de qualquer maneira. Quando começamos a sentir que um jogo está monótono, confuso, repetitivo, ou que ele está nos sobrecarregando com muitos elementos gritando por nossa atenção, muito provavelmente é porque existe um problema na cadência desse level. Mas como podemos avaliar um ritmo? Existem 3 critérios gerais: tempo, variedade e intensidade. O tempo é a duração de um beat. Qual o tempo médio leva para um jogador concluir uma sessão e seguir para a próxima? Não existe uma ciência para apontar o tempo exato que cada beat deve ter. Jogos oferecem experiências únicas. É evidente que existe... Mas o tempo do beat muitas vezes está conectado com a intensidade dele e com a variedade de coisas que você faz antes e depois dele. É importante levar em consideração o balanço. Não tem fórmula, mas existem boas práticas. Existe uma atividade que se sobressai sobre as outras conforme a proposta do jogo. Vamos passar a maior parte do nosso tempo matando mobs em Path of Exile 2. Mas se um beat se estende mais do que necessário, ele pode começar a entediar o jogador. A variedade procura diferenciar as atividades que fazemos durante um level. Em A Plague Tale: Innocence, a gameplay inclui principalmente stealth, combate, puzzle, exploração e narrativa. Nossa mente gosta de variação e nosso interesse em continuar jogando se renova mais fácil quando fazemos coisas diferentes. Vocês devem estar bem familiarizados com esse conceito depois do meu vídeo sobre princípios. E finalmente, intensidade. A intensidade de um beat é medida pelo esforço necessário, como também pelo impacto. Em Recettear, a intensidade é média para alta quando você está numa dungeon enfrentando inimigos e chefes à procura de tesouros raros que você pode vender na sua loja. Por outro lado, quando você está na cidade e acompanha diálogos entre os personagens enquanto visita os locais, a intensidade é mais baixa. É bom deixar claro que isso não significa que a intensidade só suba quando o jogo desafia suas habilidades físicas. Em Until Dawn, existem diferentes cenas de grande impacto em que tudo o que o jogador pode fazer é tomar uma decisão por uma simples escolha de ação. O impacto ele tenta medir a gravidade da situação e a escala de ação. Quanto maior o impacto,
maior as mudanças na narrativa a partir dali. Porém, um momento bastante cômico também pode ser toda uma situação de grande impacto se essa for a proposta do jogo. Esses são os principais critérios. Mas quais as orientações para se organizar os beats a partir deles? A construção do ritmo em um level tenta empregar as mesmas técnicas narrativas encontradas na literatura. Sabe aquela estrutura básica O invocado. que divide um enredo em 3 atos iniciada lá por Aristóteles? Um outro modelo, a pirâmide de Freytag, é um dos mais populares. A primeira parte é uma introdução e a trama se desenvolve. Então a tensão aumenta até um clímax. Eu tenho 1 milhão de vídeos sobre isso, então não vou comentar aqui, né? Mas é basicamente, nossos ancestrais perceberam que história sem tensão nenhuma fica chata, história com tensão demais o tempo todo fica cansativa. Então uma história é um padrão de sobe e desce até um clímax, então a história tem que acabar rápido, porque uma história que continua muito tempo depois do clímax se torna desinteressante. Onde o conflito vai ser resolvido. Depois existe uma queda na tensão para mostrar como as coisas ficaram e levar a um desfecho. Porém, mesmo na literatura, não existe só uma estrutura definitiva. Na verdade, já É que essas aqui não são estruturas de verdade, né? São mapas. Uma estrutura para mim envolve técnica de tensão. Aqui o Freytag ele começa a falar sobre tensão. Mas Aristóteles já tinha isso, ele só não tinha a noção que a gente tem hoje em dia. Mas já tinha isso. É pela catástrofe, que é bem tensa. O Freytag ele também trabalha com muita tragédia, né? Novamente, ele pega o que Aristóteles fez e dá uma... adiciona algumas boas práticas. Essas técnicas narrativas são basicamente, e não são técnicas de narrativa, elas são boas práticas narrativas. Por que a jornada do herói tem um encontro com o mentor? Isso não é uma técnica narrativa, mas a recusa do chamado. É porque a recusa do chamado gera problema, gera conflito, gera interação de personagem, revelação de verdade interna, mesmo que o personagem não perceba aquilo, mudança de mundo normal para mundo especial de forma intensa, com, enfim, várias outras coisas que acompanham esse elemento. Então, são boas práticas, que não só a técnica em si, mas isso vai manifestar as técnicas em si. existem diversos modelos, então essas técnicas são apenas referências. Agora, esse gráfico na tela nos mostra uma anatomia do level White Forest Inn, do jogo Half-Life 2, episódio 2. Identificamos que o level oferece 4 tipos de atividades: exploração em verde, combate em vermelho, puzzle em amarelo e choreo, uma abreviação de coreografia, em azul. Esse último, por sinal, se refere aos trechos em que uma cena ou diálogo pré-determinados acontecem. Essas atividades são divididas em blocos no gráfico, os bits. O eixo vertical indica a intensidade e o eixo horizontal indica o tempo, a duração do beat. Se atente como esse gráfico se parece com as estruturas narrativas que mostrei uns momentos atrás. O level começa com o beat de menor intensidade, o de exploração, e escala até o maior, o de combate. Depois ele mantém um certo padrão. Sempre que ele abaixa um pouco com o beat de choreo e puzzle, ele volta a subir com mais combate. Se 2 bits de combate estão próximos, como no centro, ele diminui a duração. E no fim ele termina com um bit de exploração, aquele de menor intensidade, mostrando ali uma queda para o desfecho do level. É esse equilíbrio que consegue trazer uma experiência instigante. O jogador não vai ter a impressão de que o level está se arrastando, lento demais para acontecer alguma coisa nova, como também não achar o level estressante com muita ação ininterrupta, além de oferecer variedade de desafios e interações. É o que eu falei. Para o jogador sempre fazer coisas diferentes. Mas tá faltando algo aqui: o papel do jogador. Só que antes de continuar, se estiver curtindo o conteúdo até aqui, deixa o seu gostei, contribui bastante para o canal. Muito obrigado. Se inscreva no canal dele. Muito bom. Planejar e organizar os beats é só uma parte do processo de construção de ritmo. Precisamos também levar em conta o comportamento dos jogadores. Existem aqueles mais apressados, que seguem pelo caminho mais óbvio, direto para o objetivo, mas também tem aqueles que gostam de explorar cada canto e descobrir segredos e interações opcionais. Justamente por isso, algumas experiências decidem por restringir e impor um ritmo no jogador. Uma das maiores críticas ao Red Dead Redemption 2 de quem não gostou do jogo é por causa do seu
ritmo lento. Ele é lento porque ele é imposto. Por exemplo, quando o jogador faz viagens, elas são em tempo real e podem consumir bastante tempo. Muitas das animações não são abstraídas, mas tentam ser fiéis a uma interação realista, o que também toma tempo. Em outras situações, somos liderados por NPCs que também agem sem nenhuma pressa. Um jogo geralmente trabalha seu design pensando sempre no personagem jogador, afinal eles são o mesmo. No caso do Red Dead, o jogo está mais interessado no tempo do Arthur, na persona individual, e não no tempo do jogador. Quem se engaja com a proposta e assume esse papel do Arthur vai conseguir curtir a experiência. Mas quem ainda espera uma gameplay mais dinâmica que permite o jogador também ditar o ritmo, acaba jogando com uma certa impaciência ou mesmo alienado com essa proposta. Mais consciente desse papel ativo do jogador, Ivan Hill, um dos levels designers do The Last of Us 2, apresentou detalhes sobre a criação de um dos levels mais interessantes do jogo. Nesse trecho, voltamos ao passado e o Joe está levando a Ellie para um lugar especial como uma surpresa de aniversário. A principal atividade do jogo, em geral, é o combate. Só que aqui ele é inexistente. Tudo o que fazemos é explorar interagindo com objetos e dialogando. O ritmo é muito bem equilibrado com aumentos e quedas de intensidade e viradas inesperadas. O Rio compartilhou que de todas essas estruturas narrativas, a equipe usou uma que se tornou bastante popular, o Kishotenketsu. Essa é uma técnica com origem nos poemas chineses, mas acabou sendo bastante popularizada pelos japoneses, por isso o termo em japonês. A trama nessa estrutura é desenvolvida em 4 etapas. O microfone tá foda, né? Mas depois que eu fiz vídeo de Kishotenketsu, agora Naughty Dogs, Kishotenketsu no The Last of Us e tal, tô de olho, hein, tô de olho. Produção, desenvolvimento, clímax, virada e conclusão. Logo no início, o Joe está guiando a Ellie até que de repente ele joga ela na água. Os jogadores não sabem ainda que a Ellie aprendeu a nadar, então toda a situação é um grande susto. A primeira virada. Em seguida, nos embrenhamos pelo mato e somos então surpreendidos por um dinossauro, que felizmente não é um novo inimigo. Outra virada. Dentro do museu, você pode pegar um chapéu e criar momentos engraçados, deixando os fósseis de dinossauro bastante estilosos. Assistimos então uma das cenas mais emocionantes da franquia, com o Joey revelando um presente de aniversário, uma gravação do áudio de lançamento do Apollo 13. Mais uma virada. E finalmente a sensação de perigo volta com força e todo o tom leve muda para um tom... Vou ter que pegar meus royalties com a Naughty Dog, hein? Tá foda isso aí. Assustador. Uma técnica com origem no canal narrativa, exatamente. Eu que ensinei pros chineses. Grande e abrupta virada. Esse level não é só uma aula de como criar um bom ritmo, mesmo não usando mecânicas desafiadoras, mas também permitir o jogador participar dessa construção. Muitas das interações são opcionais. Um jogador curioso e que gosta de explorar sem pressa vai interagir com todos os fósseis dentro do museu e também com os objetos e miniaturas relacionados ao espaço sideral no andar de cima. Podemos ouvir a Ellie e o Joey conversando sobre Jurassic Park e assistir a Ellie mostrando todo o seu conhecimento sobre naves. E o jogo vai além, há interações mais escondidas que revelam momentos ainda mais únicos, como poder subir em cima do dinossauro, um minigame no espelho do banheiro, e o jogador ainda tem a chance de colocar o chapéu no Joe se continuar carregando ele. Perceba que são viradas sobre viradas que deixam a impressão de que há sempre algo a mais ali. Por outro lado, um jogador que prefere ir direto para o objetivo e avançar com a história vai acelerar o ritmo e não vai perceber ou mesmo ignorar todas essas interações extras. Só que isso não significa que a experiência vai ser prejudicada, porque os principais pontos de virada estão sempre lá, independente de como você jogar. A experiência não é comprometida pelo estilo de jogo, pelo contrário, ela acompanha o ritmo que o jogador também dita. Agora, também existem aqueles jogos que arriscam The Last of Us, quando é bom, é muito bom, né? Mas quando é ruim... e tentam algo bem diferente da proposta desses métodos. Um desses é Shadow of the Colossus. O jogo gira em torno de você caçar e derrotar gigantes de pedra e metal e navegar e explorar uma terra inóspita, cheia de montanhas, florestas e até desertos. Entretanto, não há... Já esse jogo aí é só bom. É isso, acabou. Há uma preocupação em manter o ritmo de uma forma equilibrada e oferecer uma grande variedade de atividades. Existe um pico de intensidade quando confrontamos esses inimigos únicos que se encaixam como chefes, e existe uma grande queda quando estamos nos movendo de um local para outro. Você não enfrenta inimigos comuns,
Não há cidades nem pontos de interesse ao longo desse pedaço de terra e nem é necessário estratégias ou tomadas de decisões para atravessar de um local a outro. Não existe bloqueios que vão exigir a resolução de Não, não puzzles. tô falando que é só bom, tô falando que não existe adjetivo negativo pra esse jogo, entendeu? Ele é bom. É só características positivas. Ou mesmo plataformas que desafiem as habilidades do jogador. Todo desafio é relegado ao confronto direto com os gigantes. Mesmo quando analisamos o jogo por meio do flow, Foi o Shadow of the Colossus que popularizou a barra de estamina quando você tá segurando em coisa. Já devia existir antes, mas eu acho que foi um marco que muita gente teve contato com isso, né? relegado ao confronto direto com os gigantes. Mesmo quando Provavelmente não foi o primeiro, mas foi o que popularizou, né? analisamos o jogo por meio do flow, o conceito que tenta equilibrar habilidades do jogador e a dificuldade do jogo, evitando que o jogador se estresse ou se entedie, É essa questão lá da zona de fluxo que eu falei, né? Shadow of the Colossus não está muito interessado em manter aquele equilíbrio perfeito. Em vez de um gráfico em que a linha suba de uma forma mais diagonal, o mais apropriado seria esse. E ele funciona? Mas por quê? Por causa do contraste. O pico de Exatamente. intensidade nas lutas é tão acentuado quanto a queda quando a intensidade está lá embaixo. Termina assim, ó. Uou! Caralho! A porra! Então, tipo, ó, ele te dá uma experiência muito intensa e dá tempo de você absorver essa experiência intensa da forma que você quiser. Esse estado quase zen que o jogador fica quando só está navegando por esse território permite que ele aprecie a paisagem e os sons, como também reflita sobre o que ele está fazendo e sobre os mistérios desse lugar. Você pode inclusive viajar com mais calma e apreciar melhor essa natureza, sem pressa. E de repente, lá está mais um gigante. Eu acho muito engraçado o fato de muitas pessoas apreciarem a natureza nos videogames, mas na vida real andar mexendo no celular e ignorar totalmente a natureza em volta, quando tá fora da cidade, por exemplo. E a intensidade sobe alto. É a força desses dois extremos que nos deixa sempre ansiosos para a próxima luta. E não para por aí. Assim como aquele level do The Last of Us 2, Shadow of the Colossus também tem suas surpresas, as suas viradas. Durante a exploração, você pode encontrar e matar. Inclusive, exemplo de game design do Shoten Kitsu muito famoso é do Mario, né? Tem um vídeo muito famoso na gringa que foi famoso falando sobre o game design de 4 etapas que é utilizado no Mario. Achei curioso o Praise the Game não comentar. Largatos escondidos, que aumenta sua estamina, derrubar e comer frutas, que aumenta sua barra de vida, e também colecionar moedas que estão espalhadas e bem escondidas. Esses segredos quebram a expectativa de uma navegação mais previsível e deixa o jogador naquela expectativa. O que mais o jogo tem escondido por aí? Dor e sofrimento. Esses jogos ilustram bem que não existe exatamente uma fórmula mágica ou mesmo um método que funcione para qualquer tipo de jogo. A ideia é conhecer o que funciona e o porquê funciona, e depois se arriscar e descobrir novas formas. Além disso, a maneira como o jogador joga também precisa ser considerada, como já vimos. O quanto ele pode contribuir para o ritmo, mas também saber a hora que o jogador precisa ouvir o que o jogo tem a dizer. Ressalto que toda essa abordagem analisa uma forma mais linear de level design, pelo menos em termos de campanha. Jogos não lineares, com seus objetivos variados, precisam de outras ferramentas. É por isso que eu não pretendo com esse vídeo esgotar o assunto. Se você conhece algum jogo que tem aquele ritmo perfeito, deixa aí nos comentários. Eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir ao vídeo e não se esqueça de deixar o seu gostei. Um abraço e até a próxima. Outro vídeo incrível do Praise the Game, por favor assistam os vídeos do Praise the Game, se inscrevam no canal do Praise the Game, deem like no vídeo do Praise the Game, façam tudo. Vou botar vocês pra ir pro canal dele, façam tudo. Vou botar vocês pra vocês não clicarem no vídeo e só dar like e ir embora, porque isso pode destruir a retenção do vídeo. Então, vão no canal dele, se inscrevam e assistam os vídeos depois, tá bom?